noite a todos. Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma noite para o quê? Você sabe o que você está fazendo aqui nessa noite? Fala para mim se tu sabe. Fala o que é que tu veio fazer aqui. Adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, agradecer o nome dele. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui na tua presença para cultuar ao teu nome. E te pedimos que o teu Santo Espírito venha sobre nós, trabalhando em nossos corações, preparando-nos, Senhor, para esse encontro dessa noite. Nosso objetivo, Senhor, nessa noite é guardar a tua palavra e segui-la. Queremos aqui cultuar ao Senhor de acordo com a tua palavra. Queremos nos comportar aqui, Senhor, como quem quer adorar o teu nome. Ó Deus, trabalha nos corações aqui, ó Deus. Se há uma necessidade, Senhor, que a resposta seja hoje. Se há necessidade de correção, que a tua correção venha com amor e restaure o que precisa ser restaurado. Nosso desejo como juventude nessa noite, Senhor, é guardar a tua palavra em culto, cantando, louvando a tua palavra, lendo a tua palavra, proclamando em voz alta a tua palavra, ouvindo a pregação da tua palavra, orando, falando com o Senhor e ouvindo a tua voz. Todo plano do diabo contra este encontro seja repreendido pelo nome do Senhor Jesus. E que sejamos renovados, abastecidos da tua presença, Senhor. Que seja mais uma noite inesquecível de encontro com o Criador. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos. Nós reconhecemos a tua grande obra em nossa vida e reconhecemos a tua grande obra à nossa volta. E por isso nós te adoramos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica que vai estar aqui na tela. Continue de pé. Nós vamos fazer juntos João 8:51 e Efésios, bem grande agora, hein? 2:1 de 1 a 11, tá? 2 de 1 a 11. Deixa eu soltar o meu microfone que está quase colado aqui, para eu tentar virar. Vamos fazer a leitura desse primeiro versículo? Juntos, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Queridos, antes de irmos para o próximo texto, aqui tem uma condição, né? Quem guarda a palavra, o que acontece com ele? Ele não verá a morte eternamente, ou seja, ele viverá eternamente. Olha que preciosidade que você leu. O nosso compromisso é guardar a palavra para um dos objetivos, para viver a vida que temos pela frente, a vida eterna, usufruir dessa vida, desfrutar dessa vida. É aquele que guarda a palavra do Senhor que tem isso. Próximo texto, Efésios 2, de 1 a 11. Vamos juntos? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, oh aleluia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Tem que continuar. Faltou. Quem pode continuar o versículo o 12? Então volta o 11 e vamos ler o 11 e o 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam incircuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Agora volta lá onde está o mais. Mais Deus, acho que é o 6. Volta lá. Então, é um pouquinho antes então? Um pouquinho antes, 5. Ou é depois, sei lá. Aê, é o 4. Vamos ler de novo isso aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Queridos, quando nós estamos lendo a palavra juntos, eu estou cansado, quero sentar. Vai sentar não, meu amigo. Você está em reverência ao Senhor, a palavra dele, e você está como igreja junto aqui nós, proclamando. Da nossa boca está saindo a palavra de Deus. Da nossa boca Deus está falando. E o que nós lemos aqui nesse texto grande, provavelmente eu me equivoquei aqui no endereço, devia ser menor, mas assim, éramos mortos. Resumindo, éramos mortos, e agora em Cristo nós fomos vivificados, ressuscitados, temos nova vida, e para andarmos em boas obras, queridos, isso é motivo de alegria, festa, celebração, é motivo de todo mundo aqui pular e adorar o nome do Senhor, porque estávamos condenados e mortos. Você sabe o que é que você está morto? Na verdade tem gente aqui que está morto e não sabe mesmo, que ainda não conseguiu, não encontrou Jesus. Mas você que lembra quando você era morto, ele fala que lembrai-vos, está aqui, lembra quando você era morto, você que agora tem Jesus. Não perca a alegria da salvação. Você está aqui para adorar o nome dele, você está aqui para proclamar a palavra dele, e é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. E eu convido você agora a cantar uma canção que diz assim: a minha razão é Jesus, a minha razão é tudo que ele fez. Ele nos fez assentarmos nos lugares celestiais. Você quer se assentar onde? No melhor lugar para comer, no melhor lugar da fila? Quer se assentar na melhor cadeira, na melhor cama lá, sentadinho, bonitinho, para dormir no retiro? O Senhor nos deu o melhor lugar, que são os lugares espirituais, celestiais. É isso que o crente sonha, almeja, e aqui ele já enxerga e festeja. Convido você nessa noite a festejar a verdadeira razão de estarmos fazendo o que estamos fazendo aqui. Amor, amor, se pelo teu amor, amor.
Eu te louvo porque creio. Muito mais que emoção. É o poder do teu amor, amor, amor. Poder do teu amor, amor, amor. Poder do teu amor. Eu sei que a única razão tu és. Vou erguer minha voz, cantar teus louvores, pois és grandioso. Cantar teus louvores, pois és grandioso. Cantar teus louvores, pois és grandioso. Tu és o meu querer, tu és satisfação. A ti dou meu louvor, louvor somente a ti. Eu sei que a única razão tu és. Vou erguer minha voz, cantar teus louvores, pois és grandioso. Cantar teus louvores, pois és grandioso. Tu és o meu querer, tu és satisfação. A ti dou meu louvor, louvor somente a ti. Isso é motivação. Como eu queria ter essa motivação todo dia na igreja. Mas a gente tem e pode. É só ser coerente com a palavra, é só guardar a palavra. Guarde a palavra ao ponto de festejar aquilo que tem que ser festejado, a ponto de pular e se alegrar com aquilo que tem que ser comemorado. E não perca tempo dando valor a coisas que vão passar. As coisas passageiras desse mundo não são para serem comemoradas, são para serem vividas. A verdadeira festa é a verdadeira motivação que vem de Jesus. Esse é o nosso objetivo. Espero e eu confio no Senhor, no Espírito Santo que está aqui, que Ele produza todos os dias isso na sua vida. A próxima canção, ela fala do amor de Deus revelado em Jesus. Um amor diferente de tudo que a gente vê aí fora. Um amor em que para você viver você precisa o quê? Morrer. É como Jesus falou: aquele que quiser salvar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida, esse vai salvar. Os valores do reino de Deus são invertidos. Na verdade, eles são os certos. Nós estávamos, e o mundo anda em valores invertidos. Mas eu queria te convidar agora a cantar sobre os verdadeiros valores da palavra de Deus, em que dizem que para viver eu preciso morrer. E esse é o amor. Essa é a teoria do amor de Deus revelada na prática em Jesus.
não amamos outro além do Senhor. O nosso desejo, como cantamos, é agradar-te, é agradar o teu nome, é obedecer a tua palavra mesmo, é te cultuar com obediência, por causa do grande amor que nos alcançou. E a tua palavra tem nos ensinado que por causa da entrega de Jesus Cristo, da obediência de Jesus Cristo, do esvaziamento de Jesus Cristo em Filipenses, nós podemos ver isso. Essa obediência até a morte, morte de cruz. O nome do Senhor Jesus, ele é exaltado acima de todos os nomes. E por isso o nosso desejo nessa noite, Senhor, é cantar: ó, quão lindo o seu nome é, ó, quão maravilhoso o teu nome é, ó, quão forte o teu nome é. Tu és invencível, inigualável, e hoje e para sempre reinas, e nós te adoramos por causa do poder que há nesse nome, expressado no grande amor que já cantamos aqui. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar luz, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre.
Senhor Jesus, nós te adoramos porque o teu nome é poderoso. E o Senhor não nos deixou perdidos, mortos nos nossos delitos. O Senhor interviu. O Senhor interviu e agiu em nosso favor. E nós reconhecemos a grande salvação que nos alcançou. E te agradecemos e te louvamos. Unidos com os anjos, nós declaramos que tu és santo, que tu és grande, que tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor, o poder, a majestade, o domínio, pertencem ao Senhor. E nós éramos miseráveis e carecíamos da tua presença, mas merecíamos o inferno, e o Senhor não nos deu o inferno. O Senhor depositou o inferno nos ombros de Jesus, e o Senhor nos deu vida. E nós aqui reunidos declaramos que teu nome é lindo, maravilhoso, poderoso. E o nosso compromisso, Senhor, é te adorar por toda a eternidade, a começar aqui onde estamos, adorando com canções, adorando com serviço, adorando com obediência, adorando com a guarda da palavra que estamos aprendendo aqui. Senhor, recebe a nossa adoração e trabalha nos nossos corações. Cura a nossa alma dos nossos desejos pecaminosos. Governa a nossa vida, o nosso coração, Senhor. Porque tu tens o governo do universo. E nós nos entregamos ao Senhor nessa noite. Rendidos, quebrantados, agradecidos pelo teu grande amor que inunda os nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Continuando os nossos estudos bíblicos acerca de guardar a palavra, queria convidar aqui nesse momento o seminarista Rafael, César é segunda-feira, seminarista Rafael Figueiredo, para vir aqui à frente. Uma salva de palmas. Vamos orar por ele. Aqui, ó. Chega aqui, ó. Vamos orar por ele. Estenda sua mão aqui para frente. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez na tua presença. Erguemos nossas mãos e a nossa voz para te pedir que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e use agora o teu servo Rafael, que estará trazendo a tua palavra. Que possamos ser agora impactados pela verdade da tua palavra, que nos produz vida. E que sejamos transformados nessa noite. Que toda distração seja agora silenciada e impedida pelo nome de Jesus. Oramos assim, amém. Papai, pode ficar com você? Bom, boa noite, gente. Bom, para quem não me conhece, sou Rafael, né? Sou
Para quem conhece, também sou Rafael, né? Não faz diferença, continuo sendo Rafael. Sou seminarista também, né? E vamos trabalhar hoje um pouquinho, então, com o tema que está proposto para hoje, né? Por que guardar a palavra, ou para que guardar a palavra, né? Ontem a gente pôde ouvir um pouquinho o pastor Carlos Elias falando o que é guardar a palavra. E hoje também já fizemos a nossa devocional aí, né? João 8, Efésios. Então, a gente vai caminhar bastante nesse sentido. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo? Na carta de Paulo a Filemon. É uma carta pequena, né? Só tem um capítulo. Antes de mais nada, pediram para avisar que parece que houve um erro na contagem dos pontos dos grupos e, na verdade, o amarelo é que está em primeiro. Pediram para falar, não sei. Só pediram para avisar, só estou passando o recado. Gente, depois a gente só pediram para dar o recado, só estou passando. Depois a gente vê com o pastor Henrique o que está acontecendo. A profecia tem que estar certa, né? Tá errado. Eu queria ler, na verdade, a carta inteira. São 25 versículos. É uma carta. Inicialmente, eu ia ler só os primeiros versículos assim, mas depois eu decidi que seria bom que nós lêssemos a carta toda. Se você parar para pensar que, inicialmente, né, lá no século I, as cartas de Paulo elas eram realmente lidas nas igrejas, a gente está, então, fazendo uma boa coisa, certo? E dei graças a Deus que eu escolhi uma carta pequena, né, para poder fazer isso. Então, vamos ler comigo Filemon, do 1 ao 25, certo? Vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo.
Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai querido, te pedimos, Pai, a tua misericórdia, Pai. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Deus. Que o Senhor use a minha vida, Pai, que de nada vale, Deus, mas que a tua palavra possa produzir o efeito para o qual ela foi escrita e está sendo transmitida. Pai, que produza vida entre nós, Pai, que o teu Santo Espírito haja aqui hoje entre nós. É o que eu te peço, Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo a Filemon é uma carta, assim, que eu acho muito interessante, em algum certo sentido, uma carta, assim, única dentro do cânon, né? Ela é uma carta que, se você olhar, ela se diferencia da maioria das cartas de Paulo, porque ela não foi escrita para uma igreja, né? A maioria das cartas de Paulo foram para igrejas, né? A maioria delas, igrejas que o próprio Paulo esteve, algumas não. Paulo nem plantou a igreja lá, mas ele escreve uma carta para lá. Então, nesse sentido, a carta de Paulo a Filemon estaria talvez mais parecida com as cartas pastorais, né? Timóteo, 1 e 2 Timóteo e Tito. No entanto, a carta de Paulo a Filemon também se diferencia das cartas pastorais, porque ela não é uma carta pastoral. Então, nesse sentido, a carta de Paulo a Filemon, talvez, nesse sentido específico, ela se assemelha às cartas gerais às igrejas, porque ela não é direcionada a uma igreja, mas ela foi escrita para resolver um problema. Geralmente, nas cartas que Paulo escreve às igrejas, são cartas ocasionais, né? Tem algum problema acontecendo e Paulo se dirige àquela igreja. Aqui, Paulo está fazendo isso, mas não com uma igreja, com uma pessoa. Paulo não está dando instruções pastorais para alguém. Paulo está resolvendo um problema, né? Então, a carta de Paulo a Filemon é uma carta, assim, bastante única, né? Assim, sui generis, digamos, né? Nesse sentido. Você não tem meio que um paralelo ali para poder comparar tão bem a carta dele, nesse sentido. E, para a gente poder entender um pouquinho do que está acontecendo e o que isso tem a ver com o nosso tema para hoje, para que devemos guardar a palavra, ou por que devemos guardar a palavra, a gente precisa entender um pouco do contexto, não só do contexto ali de Paulo e de Filemon, Onésimo, quem são esses personagens, mas também da história bíblica. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o mundo, ele é, e sempre foi, né? Não sempre, teve um início isso, né? Mas desde muito tempo foi e é marcado pelo pecado. Essa história está em Gênesis, né? Gênesis também é um livro muito interessante, porque é um relato das origens, né? Diversas origens, né? Origem dos céus e da terra, origem do homem, origem do pecado, né? Origem do mal, origem do povo de Israel, né? Então, um livro de origens. E o desenrolar de Gênesis trata do que o pecado fez na história da humanidade, né? Desde que Adão e Eva pecam lá no jardim. Então, depois daquilo, é sempre ladeira abaixo. Então, você tem já o primeiro assassinato logo ali, Caim e Abel, né? Você tem o dilúvio, você tem a Torre de Babel, você tem, enfim, inúmeras situações de degradação da humanidade, famílias desestruturadas, né? O próprio Abraão fazendo coisas erradas, Jacó é um enganador, né? Então, assim, são erros atrás de erros e esse enredo pecaminoso que faz parte da história da humanidade, faz parte da cultura, faz parte do coração do homem. O pecado é uma realidade que estava ao redor, estava na cultura, né?
dos próprios patriarcas, né? Então você vê atitudes ali dos patriarcas que são, se você pegar a ordem de Deus lá no início de Gênesis, a família deles está fora da ordem de Deus. Mas Deus usa assim mesmo, né? E, mais do que isso, o pecado está presente, ou talvez essa seja a causa dele estar presente na cultura, né? O pecado está presente na minha e na sua vida. Essa é a grande realidade, né? Ele está presente nas nossas vidas. E está presente no mundo de hoje que a gente vive, né? Se você ligar a TV, você vai ver o quê, né? Quais são as notícias que estão passando? São coisas boas? Geralmente não, né? Você tem uma guerra acontecendo nesse momento. Às vezes a gente... Quem diria, né? Às vezes a gente olha para essas coisas e pensa, guerra mundial é coisa do século passado, né? Depois já teve a criação da ONU, isso aí nós já evoluímos, né? Dependendo do rumo que as coisas tomem, podemos entrar numa terceira guerra mundial. Você já parou para pensar nisso? Que você, em pleno século XXI, pode ver uma grande guerra aí? Que loucura, né? Enfim, quantas coisas você vê ao seu redor, quantas coisas, se você for sincero consigo mesmo, quando você olha para dentro de si, para o que você pensa, para os seus sentimentos, o que você vai enxergar? O pecado. Então, o ser humano e a nossa história, né, ela é, de certa maneira, contada de acordo com o desenrolar do pecado e a influência do pecado. Tudo que o homem faz tem a mão do pecado, tem a influência do pecado, tem aquela segunda intenção, né? E isso sempre ficou, então, incrustado em tudo aquilo que o homem produz, em todas as relações que ele tem, seja com a própria natureza, seja a relação com um irmão, seja a relação com um amigo, né? Que dirá, então, a relação com o inimigo. Então, essa realidade pecaminosa faz parte da nossa história, né? Alguém já disse uma vez, já falei isso, que das doutrinas cristãs, talvez a mais clara para ser verificada é a doutrina do pecado, né? Porque basta você acordar de manhã e se olhar no espelho, você vai encontrar lá o pecado. E a gente vê toda essa realidade, e essa realidade estava também no mundo de Paulo, a realidade pecaminosa. Nós vamos ver isso um pouquinho mais quando falarmos do contexto daqui de Filemão. Mas, quando a gente olha para isso tudo, fica então essa pergunta, o que a gente pode fazer? Ou, para nós cristãos, né? Qual é o propósito do Evangelho? Ou, mais ainda trazendo para o tema do dia de hoje, por que guardar a palavra? Apesar das diferenças, das grandes diferenças culturais do mundo de Paulo para o nosso mundo, a grande verdade é que a influência do pecado é a mesma. É a mesma. O pecado agia no tempo de Paulo da mesma forma que age hoje, né? Guardadas as devidas proporções da distância geográfica e distância temporal, mas o pecado é o mesmo. O pecado é o mesmo. Orgulho, vontade de se dar bem às custas do outro, né? Enfim. E é muito interessante que aqui, nesse contexto, Paulo se vê diante de um grande dilema. Existe um dilema específico que Paulo lidou bastante na sua vida, que é a questão, isso está em várias cartas dele, né? Que é a questão dos judaizantes. Então, Paulo prega o evangelho, que é o evangelho da graça de Deus, um evangelho em que você não precisa mais das obras da lei, certo? Essa é a mensagem de Paulo. A circuncisão, os rituais, nada valem. Você é salvo pela graça, nós acabamos de ler isso no texto de Efésios, né? Efésios 2:8, texto bastante conhecido. E esse é um dilema que tomou Paulo de uma maneira muito forte, né? A maior carta de Paulo aos Romanos, trata bastante sobre isso, né? Como é que se dá essa relação? Salvação é pela fé em Cristo, né? Nós somos justificados pela fé. No entanto, Paulo está aqui diante de um outro dilema, talvez um pouco menor. Veja, Paulo estava preso, né? Um pouco do nosso contexto histórico aqui. Paulo estava preso e, de repente, lá naquela prisão,
em Roma, ele conhece um sujeito chamado Onésimo. De alguma maneira, Onésimo entra em contato com Paulo e Onésimo se converte. Mas Onésimo era um escravo, né? Um escravo doméstico, muito provavelmente. E ele havia fugido. Segundo a lei judaica, lá em Deuteronômio, Paulo, como judeu, estava bastante correto em dar abrigo a esse escravo. E Paulo é um judeu, né? Mas Paulo também é um cidadão romano. E pela lei romana, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que devolver o escravo. Ele tinha que fazer isso. Então, Paulo está diante de mais um dilema na sua vida, né? E como é que a gente resolve esses dilemas que aparecem? E dilemas que aparecem por conta da influência do pecado na sociedade, da influência do pecado nas nossas vidas, né? Como é que resolve? Por que devemos guardar a palavra? A resposta, tanto para aquele dilema principal, com relação aos judaizantes, como para esse dilema, digamos assim, menor, né, entre aspas, é a mesma. A resposta é o Evangelho. A resposta é o Evangelho. Veja que a situação dos escravos ali no contexto romano era uma situação um pouco diferente daquela escravidão que a gente talvez tenha tido mais contato aqui no Brasil, enfim. A escravidão antiga, o escravo ele tinha um status de pessoa, ele era uma pessoa, né? Mas ao mesmo tempo ele era uma propriedade. Então ele pertencia ao seu dono também, mas ele era tido como uma pessoa. No entanto, ele era um escravo, né? Não tinha liberdade, por assim dizer, né? E Onésimo, muito provavelmente, sendo um escravo doméstico, ele tinha ele podia lidar com o seu dinheiro, né? Os escravos tinham um dinheiro, e ele, inclusive, de repente, até cuidava do dinheiro do seu senhor, mas ele aproveita talvez de alguma viagem que ele fosse fazer, e aproveita essa viagem para fugir, né? E ele foge para bem longe, na verdade, né? Ele vai parar em Roma. Provavelmente, pela distância, ele deve ter, inclusive, levado o dinheiro de Filemão com ele, né? Então, ele deve ter roubado, além de ter fugido, ou seja, o próprio escape dele já é economicamente prejudicial para Filemão, porque ele perdeu um bem, Filemão, né, nesse sentido. E, além disso, provavelmente, Onésimo ainda leva dinheiro do Filemão com ele, né? Então, diante da lei romana, Filemão poderia, inclusive, se ele conseguisse capturar de novo Onésimo, ele poderia crucificar Onésimo, né, por esse crime. Estaria completamente coberto pela lei romana. Mas Onésimo, né, por algum motivo, vai parar em Roma e por algum motivo tem contato com Paulo e se converte, né? E aí, Paulo, nessa carta a Filemão, é muito interessante como Paulo constrói o seu argumento aqui, né? Se você for ver em outras cartas de Paulo, você vê que Paulo faz uso, por exemplo, na carta de Paulo aos Gálatas, se você puder botar Gálatas 1:1, que é uma carta bastante dura de Paulo, né? A carta aos Gálatas, tá lá? Isso. Olha como é que Paulo se apresenta aos Gálatas. Ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Acho que é isso, né? Então ele se apresenta como o quê aqui? Ele está usando a sua autoridade de apóstolo, né? Mas na carta a Filemão ele não faz isso. Ele se apresenta como o quê? Versículo 1 de Filemão. Paulo, prisioneiro. Será que foi à toa ele ter colocado essa apresentação sua para falar de uma situação que envolve escravidão, né? E do evangelho em meio a isso, né? Então ele não usa, embora ele pudesse usar, né? Ele faz questão de não usar o seu argumento de autoridade como apóstolo de Jesus, mas ele faz questão de se apresentar como um mero prisioneiro, ou como a gente leu aqui no meio, Paulo o Velho. Quem sou eu? Né? Quem é Paulo? Sou um mero prisioneiro de Cristo, né? Olha como é que ele se apresenta nos versículos de 8 a 10. Pode botar aí, de 8 a 10.
Ou o que ele diz aqui nesse trecho, né? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, como a gente falou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. E o 10, né? Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então isso é muito interessante, porque é como se a gente estivesse vendo várias declarações de Paulo que ele faz em outras cartas sendo aplicado num contexto aqui micro, né? Isso é muito legal de ver, né? Veja também o versículo 17. Pode botar para a gente aí? Olha, sempre versículos que colocam como Paulo está se apresentando para Filemão para poder fazer o argumento dele, né? Se, portanto, me consideras companheiro, veja, ele não está falando dele como apóstolo. Olha, se você me considera uma autoridade, né, da Igreja de Cristo, não. Se você me considera um companheiro, recebe Onésimo, como se fosse a mim mesmo. E bota também o versículo 21, por favor. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Então, é muito interessante que Paulo coloca como um pedido que ele está fazendo. Claro que dentro de toda a argumentação, esse pedido é bem enfático, né? Inclusive, no final da carta, Paulo ainda vai dizer que ele vai lá, pessoalmente, olha, me prepara uma casa para mim aí, um quartinho para mim que eu vou aí, e eu tenho certeza que você vai fazer mais do que eu estou pedindo, porque você é um irmão em Cristo, né, Filemão? Né? É isso que Paulo está falando. Mas veja que Paulo está recorrendo aqui ao Evangelho, ao amor. Né? Paulo está recorrendo não à sua autoridade, mas está recorrendo ao amor para resolver essa situação pontual. É interessante ver que Paulo insiste justamente naquilo que o Evangelho produz. Como nós lemos em Efésios, né? Nós estávamos mortos, mas agora nós estamos vivos, temos vida em Cristo. E é a isso que Paulo recorre para falar com Filemão. Se você me tem por companheiro, olha, eu gerei Onésimo das minhas aflições. Ele, inclusive, faz um trocadilho com o nome de Onésimo, né? Onésimo significa útil, que era um nome bastante comum entre escravos, né? E Paulo fala para Filemão, olha, pode ser que ele tenha sido inútil, mas a mim tem sido muito útil, porque ele tem cooperado comigo no Evangelho aqui. Então, Paulo chega a fazer até esse trocadilho com o nome de Onésimo, né? Bota para mim, por favor, Danilo, Gálatas 3, versículo 26 a 28. Paulo ele fala bastante sobre o Evangelho de Cristo, né? Eu estou pegando outras cartas aqui para que a gente possa ver que aquilo que em outras cartas pode parecer um discurso, embora não seja apenas isso, né? Porque todas essas cartas, como a gente já falou, ela está sempre tratando de um problema que existe realmente naquelas igrejas, mas em Filemão a gente pode ver esses textos que para a gente pode parecer hoje um mero discurso de Paulo ali, sendo aplicado numa situação realmente bastante pontual. Então veja Gálatas 3, 26 a 28. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, né, assim, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então veja que isso é Paulo aos Gálatas, mas quando na carta a Filemão, você está vendo isso sendo aplicado ali na realidade. Você está vendo Paulo tendo que lidar com uma situação real, onde você tem um senhor de escravo, um dono de escravo e um escravo, ambos cristãos, né? Filemão, membro da igreja de Colossos, né? Inclusive, a carta de Paulo a Filemão e a carta de Paulo aos Colossenses muito provavelmente foram levadas juntas, né? Na mesma viagem, através de Onésimo, inclusive é o portador da carta, né? Ele manda Onésimo levando a carta a Filemão e a carta à igreja dos Colossenses, juntamente com Tíquico, né? E é muito interessante também ver que a carta de Paulo aos Colossenses
pode ser lida, e aí eu vou deixar como exercício para vocês fazerem depois. Leiam a carta de Paulo toda, aos Colossenses, imaginando que naquela leitura, imagina que essa carta está sendo lida na igreja dos Colossenses. Imagina que nessa leitura em público ali, está presente Onésimo na audiência e o próprio Filemão. Leia a carta aos Colossenses com esse pensamento, né? Eu vou depois ler um trechinho de Colossenses, mas depois leia a carta toda. Inclusive, Onésimo é citado em Colossenses também, né? Então, vamos pegar um outro texto aqui para a gente poder ver também essa doutrina paulina presente em outras cartas e que agora a gente pode ver sendo aplicada aqui em Filemão. Vamos para 2 Coríntios. Inclusive, se não me engano, foi um texto citado ontem também, pelo pastor Caselias. 2 Coríntios 5, 14 e 17. Também é um texto bastante conhecido, né? Isso, de 14 ao 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Né? Agora, você consegue perceber isso aqui na vida de Filemão, na vida de Onésimo? Né? Como que esse evangelho está sendo uma realidade fantástica naquele primeiro século, uma situação real, de um problema real, cultural, gerado pelo pecado, que começou há muito tempo atrás, né? E que fez com que as nossas relações hoje fossem tão ruins, mas você percebe como o evangelho foi e continua sendo a resposta para isso tudo, como o evangelho consegue consertar relações, e ele faz isso não porque ele transforma a sociedade por meio de força, por meio de algo assim. Não, porque ele transforma a vida, uma transformação de dentro para fora. Você era perdido, agora você foi encontrado. Você não tinha vida, você estava morto, mas agora você tem vida. E se você tem vida, isso precisa transparecer na sua relação com o outro. Se você tem vida, isso precisa ser demonstrado e mostrado quando você se relaciona com seu patrão, com seu empregado. Se você era senhor de escravo naquela época, olha, Paulo fala, recebe a ele como se você estivesse recebendo a mim. Como é que você acha que Filemão ia tratar Onésimo? Qual seria a relação se o que Paulo está pedindo é que ele tratasse Onésimo como se fosse o próprio Paulo? Que relação é essa? É de senhor e de escravo agora? Não. É uma relação transformada. É uma relação de amor. É uma relação de irmão. Onésimo é membro da igreja de Filemão. São irmãos em Cristo. E Cristo vivifica as relações humanas porque Cristo vivifica as nossas vidas. Vamos ler Colossenses. Eu estou pegando bastante textos bíblicos aqui, né? Mas isso é bom, né? Porque aí impede que a gente fale alguma besteira. Está tudo na Bíblia, né? Colossenses 3, vamos ler de 1 a 11. Vou ler esse trecho aqui, mas depois vocês façam exercício em casa. Leiam a carta toda, em casa não, faço aqui no retiro, né? Hoje ou amanhã. Mas a gente vai ler de 1 a 11. E vamos fazer isso agora também pensando, olha, essa leitura que a gente vai fazer, está presente Onésimo e Filemão na mesma igreja. E a carta está sendo lida para a igreja, né? Diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos,
e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Você consegue sentir aquela audiência ouvindo aquilo? Filemon e Onésimo no mesmo culto, louvando ao mesmo Deus, e a carta sendo lida. Você consegue respirar junto com o apóstolo Paulo e perceber a grandeza que é o Evangelho e como não se trata apenas de um discurso. Nós não vendemos discurso. O Evangelho é vida, ele produz vida. Você e eu precisamos de vida. E o Evangelho tem essa resposta. Para que devemos guardar a palavra? Para que tenhamos vida, para que o mundo tenha vida. Há quanto tempo o pecado tem operado no mundo? Há muito tempo. E o que é que pode mudar essa realidade? O discurso político? O que pode mudar essa realidade? A educação? A educação é algo muito bom, né? A nossa sociedade precisa valorizar a educação, de fato. Mas é isso que transforma vidas? Não. Você sabe muito bem, tanto quanto eu, que nós temos políticos muito bem educados, né? São muito bem educados, no sentido formal da palavra, né? A maioria deles estudou em boas instituições. Mas não salva vidas, não transforma a vida. O que transforma é o poder do Evangelho. Ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. É Ele que transforma. É Ele que muda a sociedade, porque Ele muda vidas. Porque Ele age diretamente naquilo que é a causa. Desde Gênesis, Ele age sobre o poder do pecado. Sobre justamente o poder daquilo que faz com que a sociedade seja sempre disfuncional há muito tempo. E é justamente o Evangelho que tem a resposta para fazer com que eu e você sejamos de fato portadores de uma boa mensagem, capazes de amar o próximo, capazes de olhar para alguém e não enxergar mais uma relação senhor-servo, não enxergar mais uma relação amigo-inimigo, mas uma relação de irmão em Cristo. Nós somos irmãos. Algum bicho aqui me atacando. Nós somos irmãos em Cristo. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso, porque mensagem nenhuma consegue produzir isso. O conhecimento humano, por mais que você estude, por mais que você se dedique ao estudo de alguma área, à filosofia, qualquer coisa, você não vai conseguir resolver o problema real que aflige a humanidade, que aflige a sua e a minha alma, o problema do pecado. Esse problema, quem resolve é Cristo. Esse problema, quem resolve é o Evangelho. Porque Ele, mais uma vez, repito, Ele produz vida, Ele traz vida onde havia morte, Ele renova todas as coisas. Nós somos feitos nova criatura. As coisas velhas, agora sim, em Cristo, já passaram. Eis que tudo se fez novo. O coração da carta de Paulo a Filemon talvez esteja nos versos de 12 a 16. Se puder botar para mim. Diz o seguinte: eu te envio de volta em pessoa, né? Então, estou enviando Onésimo de volta a você em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Olha o apelo de Paulo, né? Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Aqui está o coração da argumentação de Paulo, né? Veja que Paulo, inclusive, faz aqui... faz pouco caso desse afastamento de Onésimo. Ele fala, bem pode ser que ele tenha se separado de ti, mas em vista do Evangelho, isso não é nada, Filemon. Ele se afastou de ti, mas saiba que ele estava, inclusive, trabalhando para você também, sabe por quê? Porque ele se converteu e ele estava me ajudando, cooperando no Evangelho. Você quer uma felicidade maior do que essa? Ele se separou de você temporariamente,
mas serviu a causa do evangelho aqui. Por isso, recebe-o de volta como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Porque eu tenho certeza que ele vai te ser útil aí, como foi a mim, aqui nas minhas algemas, na minha prisão. Veja que beleza que é o evangelho, né? E como ele produz, de fato, vida. A carta de Paulo a Filemon nos mostra que o evangelho pode produzir vida nessas situações pontuais da nossa existência temporal aqui. Você certamente enfrenta problemas na sua vida, eu também enfrento, mas saiba que a palavra de Deus produz, de fato, vida, sempre produziu vida e continua produzindo até hoje. Por que nós guardamos a palavra? Para que guardamos a palavra? Para que ela continue produzindo vida, para que nós sejamos instrumentos na mão de Cristo, na mão de Deus, para que outras pessoas também, que estão mortas nos seus delitos e pecados, vejam a luz, para que a elas também resplandeça a grande luz de Cristo. Essa é a grande mensagem de Jesus. Certa vez Jesus, entrando na sinagoga, isso está em Lucas, pode botar para a gente, Lucas 4, 16 a 19. Jesus entra numa sinagoga e ele vai ler um trecho do Antigo Testamento. Ele diz assim no texto: indo para Nazaré, Jesus, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus fecha o rolo e diz: hoje se cumpriu essa escritura. Qual que é a missão de Cristo? Qual que é a missão do Messias, né? Esse texto é um texto messiânico. O Espírito do Senhor me ungiu, né? Messias, ungido. Para quê? Qual que é a obra e a missão do Messias? Evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Onde havia a morte, agora a vida. Essa é a missão do Messias. Trazer vida. Onde havia opressão, de fato opressão, pelo pecado principalmente, óbvio. Onde havia escuridão, agora a luz. Onde havia trevas, onde havia perdição, onde havia falta de esperança, onde havia tudo isso, onde reinava, onde imperava o reino do pecado. Agora pode haver luz, pode haver salvação. Essa é a missão do Messias, essa é a missão de Cristo, essa é a missão da palavra de Deus. E nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo, seguimos a esse Messias. Se a missão do Messias é essa, a nossa também é pregar essa palavra. Guardar essa palavra significa que nós somos portadores da mesma mensagem de Jesus. A missão propriamente de Jesus nós não podemos fazer, porque quem pode de fato salvar é Ele. Mas nós, como cristãos, seguidores, a nossa missão está entrelaçada com a missão dele. Nós somos portadores da mensagem dele. E Paulo também foi um portador dessa mensagem e fez com que Filemão e Onésimo se vissem agora não mais numa relação ruim, mas numa relação de amor, e de amor verdadeiro, de amor que ultrapassa qualquer barreira. Irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Será que a carta de Paulo a Filemão surtiu de fato algum efeito? A grande possibilidade é que sim. Por quê? Do contrário, ela nem teria sido preservada, a carta. Se não tivesse de fato produzido o efeito que Paulo desejava, provavelmente essa carta não estaria no nosso Novo Testamento, teria se perdido. Filemão poderia ter rasgado a carta, não ia estar aqui. Se nós hoje temos acesso a ela, se ela foi preservada, se ela foi lida na igreja aos Colossenses e depois repassada para outras igrejas, é porque de fato houve aquilo que Paulo desejava. O apelo que Paulo faz ao Evangelho, ao amor, surtiu efeito, porque o Evangelho surte efeito. Se Paulo, com a sua mensagem, conseguiu alcançar aquela situação tão pontual, um senhor de escravos, que
que um escravo fugitivo. É porque esse mesmo evangelho pode consertar qualquer outra situação na sua e na minha vida hoje. Eu queria encerrar apenas contando uma breve história, uma história que minha esposa gosta muito, de uma pessoa, ela escreveu um livro, não sei se você conhece, é um livro bastante conhecido, chamado O Refúgio Secreto. Quantos aqui já ouviram falar desse livro? Muito bom, né? Ele conta a história de uma família, na verdade, na Segunda Guerra Mundial, que viviam na Holanda, eram cristãos, e são pessoas que passam a dar abrigo a judeus, escondem judeus na sua casa, né? Então eles constroem na casa deles um cômodo falso que dá um nome ao livro, né? O Refúgio Secreto. Enfim, a autora do livro, né, que era daquela família, Corrie ten Boom, holandesa, né? Ela é presa, a família dela toda presa, na verdade. Ela e a irmã vão para um campo de concentração em Ravensbrück, um campo feminino, né? E lá passam por experiências assim que vocês sabem, né? Horríveis. Mas ela consegue se libertar, né? A Alemanha perde a guerra, enfim. Ela consegue sobreviver a isso. Mas ela tinha uma irmã chamada Betsy. Se você ler o livro, você vai ver que ela tinha muito carinho pela irmã. E a irmã dela morre no campo, nesse campo, né? A irmã dela morre no campo de concentração, enfim. Depois de um tempo, passado ela vai e ela constrói um ministério, vai pregar nas igrejas. E um belo dia, a Corrie está pregando numa igreja, se eu não me engano, eu acho que é na Alemanha mesmo que ela está pregando. E ela está pregando numa igreja e ela está lá falando sobre perdão. E naquela audiência, eis que ela se depara com um rosto conhecido. Um guarda que fazia parte do campo de concentração dela. E ela olhou para ele, e naquele mesmo momento que ela olha para aquele guarda, ela se lembra de tudo que ela passou lá, né? Das humilhações. Ela tinha que passar nua na frente daquele guarda, né, de outros, muitas humilhações que ela passou. E veja, a mensagem dela era sobre perdão. Ela acaba de falar, depois ela vai à porta e o pessoal vai apertar a mão dela, né, para sair. E aquele guarda chega para ela e fala: olha, vi que você... O guarda não lembrava dela, né? Mas eu vi sua experiência no campo. Olha, eu fui guarda nesse campo aí de concentração, mas eu me converti. E eu sei que Deus me perdoou, mas eu queria ouvir de você. Você me perdoa? E ela, naquele momento, fica assim, estática, porque ela não queria perdoar, ela não conseguia perdoá-lo, porque ela lembrava de tudo que ela tinha passado, né? Mas ela, naquele momento, ela luta consigo mesma, e quase como um robô automático, ela estende a mão, e ela decide: não, vou apertar a mão dele. E nesse gesto, quando ela faz isso, ela sente uma paz. Ela conta isso, é muito lindo. Uma paz que inunda a vida dela, né? E ela de fato sente, né? Como às vezes falar de perdão é fácil, mas você realmente exercitar é difícil. E naquele momento, ela fala o seguinte: o perdão é um ato da vontade humana, e ao mesmo tempo, perdoar não depende da temperatura do coração, não depende da sua emoção, né? Perdoe. Se você é cristão, perdoe. Então veja, o Evangelho, o mesmo Evangelho que produziu vida na relação entre Filemão e Onésimo, produziu vida naquele momento, na vida de uma pessoa que tinha estado num campo de concentração e de um guarda que tinha sido usado para fazer tantas humilhações com ela. O que resolveu o problema ali também? O Evangelho. É o Evangelho. Não existe outra explicação humana para isso. O poder do Evangelho que nos capacita a perdoar, que capacitou Filemão a ver em Onésimo não mais uma propriedade sua, que segundo a lei ele tinha direito sim, ele não estava errado segundo a lei. Ele tinha um escravo bonitinho lá na lei, né? Mas agora, dentro da realidade do Evangelho, é uma realidade de vida, é vida. Quantas vezes a gente se deixa levar por questões tão pequenas, se esquecendo, né, nos esquecendo da grandeza do Evangelho que a gente prega. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E esse poder transforma, esse poder ressuscita, nos traz vida. E isso não é só um discurso,
Isso é prático. Isso acontece. Isso salva relacionamentos. Mais do que isso, ou anterior a isso, salva pessoas. Salva você, salva a mim. Portanto, eu convido você, não sei a vida de todos aqui, mas se há alguém aqui que não compreendeu, que não entregou ainda a vida a Cristo, que não se comprometeu com o Evangelho, que não percebe ainda quão importante é ter a vida depositada aos pés da cruz de Cristo, faça isso nesse momento. O Evangelho é para você, perdido, pecador. Ele quer te salvar. Jesus fez essa é a obra do Messias. Ele veio para isso, para libertar os cativos. Ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele veio para anunciar graça a você e a mim. E Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Não existe nada que nenhum ser humano possa fazer para fazer isso por você. Essa transformação real. Você pode buscar muitas coisas. Você pode estudar muitas coisas. Você pode tentar se tornar uma pessoa melhor, mas transformação de vida você não vai encontrar em lugar nenhum, a não ser no Evangelho, a não ser na cruz de Cristo, a não ser na obra daquele que foi ungido para isso, o Messias. Ele foi ungido para isso, ele é o Messias, ele é ungido de Deus, porque ele é o próprio Deus. E essa é a missão dele. Essa é a missão dele, trazer vida onde havia morte. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque ela é viva e porque ela produz vida onde antes só havia morte, onde antes só havia podridão, onde antes só havia a realidade do pecado. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu nome, nós Te agradecemos pela salvação que o Senhor nos concede em Cristo Jesus. Te agradecemos, Pai, porque não éramos nada e não somos nada, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos atraiu, o Senhor nos salvou e o Senhor concede graça, Pai. O Senhor nos concede do Teu Espírito Santo, o Senhor nos concede o poder do Teu Evangelho que salva, que cura, que perdoa, Deus. O poder do Teu Evangelho que transforma de fato a realidade que nós vivemos, que transforma de fato a realidade da nossa vida miserável. Senhor, tenha misericórdia de nós. Salva pessoas hoje aqui, Deus. Pessoas que porventura ainda não compreendem o quão necessitados são de Ti. Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nós Te entregamos tudo o que somos. Nos colocamos aos Teus pés. Pedimos a Tua graça, pedimos o Teu perdão. Pedimos a Tua capacitação, Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus que agia ali no século I, numa igreja tão longe e tão diferente da nossa. Os tempos mudam, as culturas mudam, mas o Evangelho não muda. O poder de Deus não muda. Os problemas podem mudar, mas a solução permanece a mesma, é o Evangelho, é o poder de Deus. Senhor, usa-nos, Pai, capacita-nos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Salva-nos, salva pessoas hoje aqui, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a gente tem que colocar o Evangelho em prática, não é isso? Não é isso, gente? E para colocar o Evangelho em prática, eu queria pedir uma pessoa para vir aqui à frente, para orar. Nós vamos orar. Eu recebi um pedido de oração aqui e nós vamos orar por esse pedido de oração. Então talvez você, eu queria acabar o culto, queria ir para a festa. Eu sei, eu também quero fazer um monte de coisa. Mas nós vamos agora colocar o Evangelho em prática. Então tá aqui o Saulo, vai orar, né? E nós vamos orar pela pessoa que eu vou ler aqui no meu celular, tá aqui atrás. Aí eu vou explicar a situação e a gente vai ficar de pé, nós vamos orar por essa pessoa.
amigo do Patrick, isso, né? Elson pede oração pela sua mãe, Regina. Ela está internada há mais de 2 semanas, pelo menos, né? Nos últimos 2 dias ela está sem conseguir fazer a diálise dela lá no hospital. Ela está sem condições de melhorar o quadro dela, o tratamento dela. Ela teve uma infecção no pulmão. Nesse momento ela está no hospital. Quando você está aqui, tranquilão, ela está lá. E ela está 2 dias sem fazer a tal da diálise, que alivia, né, o organismo dela. E ela está com infecção nesse pulmão. E o quadro dela é grave, né? É isso que eu entendi aqui. Então carece das nossas orações. Ela realmente corre risco de morrer, né? E as nossas orações é que haja cura na vida dela, mas acima de tudo, que haja salvação. Ela é cristã, então que ela esteja lá sendo acompanhada pelo Espírito Santo. Vamos orar? Vamos levantar? Então aproveitar, ó. Felipe está pedindo oração. Vem para cá, Saulo. Vem para cá. Fica aqui, ó. Pastor, fala o nome. Pastor Mário Moraes, avô do Felipe. Ele é idoso, ele já tem um quadro difícil, né? Está internado há quanto tempo? Mais de 20 dias internado. Quantos anos ele tem? 89 anos. Então vamos orar pelo pastor Mário Moraes, avô do Felipe, que também está internado. Então temos 2 nomes aqui. Então vamos orar pelo pastor. Caramba, vamos anotar aqui, gente. Tá em condições aí de anotar? Elson. É a Regina, mãe do Elson. É o pastor Mário Moraes, pastor Gentil Teixeira, avô. Mãe de um amigo, Laís. Qual o caso? Saúde? Tá, drogas. Gentil é o que? Saúde? Então é cura do câncer. Pegou? Sim. Então tá bom, vamos orar? Senhor, glorificado seja o seu nome nessa noite. Adoramos a Ti, Pai, e Te pedimos que, pela Sua misericórdia, possa ouvir nosso clamor, Deus, a nossa oração. Pai, eu clamo a Ti, Deus, por esses familiares primeiro, para que eles recebam, Pai, a paz do céu que excede todo entendimento. O Elson, Deus, a família do Felipe, a família da irmã Débora, Pai, e a família também da Laís. Senhor, eu te peço, Senhor, pela dona Regina, Deus, que precisa fazer esses exames, precisa fazer esses procedimentos, Deus, está internada com um estado grave. Eu clamo a Ti, Senhor, para que venha sobre ela com a Tua cura, para que a encontre, Deus, com Teu poder, com Teu amor, que haja, Senhor, um milagre sendo manifestado na vida dela. Pai, que possa entrar nesse quarto, Deus, e mesmo se não tiverem enfermeiros ou técnicos por perto, que nada impeça, Senhor, o Teu agir ali. Pai, eu também peço pelo pastor Mário, Deus, que haja cura, Senhor, na vida dele também. Pai, que após esses 20 dias, Deus, que haja uma melhora, Senhor, no quadro dele, que ele ainda tenha tempo, Senhor amado, para estar com sua família. Que haja manifestação do seu poder. Amém. Deus, eu te peço por esse outro pastor também, Deus, para que o pastor Gentil receba a tua cura, Deus, nesse tratamento de câncer. Pai, que com esse tratamento ele possa se sentir melhor, que todo efeito colateral, Senhor, possa ser amenizado. Que em breve, Pai, ele possa estar com os filhos e com os netos, e às vezes com bisnetos, se tiver, com a igreja, Pai. Senhor Deus, visita, Pai, a família da Laís, a mãe dela, que infelizmente, Senhor, foi alcançada pelas drogas, mas que eu creio, Deus, no Teu amor, no Teu poder, de que ela pode sair dessa situação, Pai. Assim como muitas mulheres têm saído, Deus, tem encontrado a Ti, encontrado em Ti, Senhor, o caminho que dá a perfeita paz, a perfeita liberdade, o
caminho que transforma, Senhor, vidas. Que ela possa ser transformada, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Pai, novamente eu peço por nós, pelos nossos corações, para que a nossa fé não enfraqueça, que a gente creia no Seu milagre, Pai, e que a gente continue a crer, Senhor, que Tu estás no controle de tudo, mesmo que a gente não entenda. Pai, visita, Senhor Deus, as pessoas que estão muito tristes, Deus, por perdas que tiveram, que elas possam compreender, Senhor Deus, a Sua vontade soberana. Deus, que elas entendam na Sua palavra, Deus, que mesmo se elas perderem alguém, Deus, que elas possam ser acompanhadas por Ti, que a esperança, Deus, a esperança ressuscitou ao terceiro dia e a esperança está viva. Pai, a nossa esperança não morre. Tu possa estar conosco, Deus, nessa noite, continuar conosco. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o Evangelho é para ser vivido em todo momento. Nós ouvimos aqui hoje a história de um escravo e do senhor desse escravo. E os dois são de igual valor para Jesus, para recebê-los. Na verdade, o Senhor recebeu o escravo como um irmão. Nós ouvimos a história aqui do final de uma prisioneira torturada e um dos torturadores, em que eles tiveram um encontro. O Evangelho transforma oprimido e opressor em irmãos, o senhor de escravo e o escravo em irmãos, torturado e torturador em irmãos. É por isso que nós devemos guardar a palavra, para viver isso. Eu queria convidar você a cantar a última canção em adoração ao Senhor, que é o dono desse Evangelho, que é o Evangelho, a pessoa Evangelho, que muda e transforma todo aquele que crê. Vamos adorar o nome dele. Poderoso Ele é.
Glória a Deus. Vamos orar. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa festa, mas vamos orar para encerrar. Voz nenhuma, mas é bom. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos nesse dia de hoje, nesse culto. E te pedimos que o Senhor continue trabalhando em nossos corações. Queremos ser mudados, moldados e transformados pelo Senhor. Oramos, Senhor, pela noite que teremos, pela festa que ainda vamos ter e por tudo que ainda temos pela frente. Nosso desejo, de fato, é guardar a palavra, que possamos vivê-la, que aquilo que nos alcançou e nos transformou transborde a vida dos nossos irmãos e amigos por onde o Senhor nos levar. Dá-nos uma noite abençoada e um retiro, a continuação do retiro na Tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.